Sem água, sem energia elétrica, sem nada. Saiba como viviam os antigos moradores do sítio Pé do Morro. Eu sou Francisco Santos da Silva, conhecido como Chico de Mel. Sou filho natural de Viçosa do Ceará. E há 45 anos que eu moro nessa comunidade aqui no município de Tianguá. Conhecido como comunidade do sítio Pé do Morro. O sítio Pé do Morro é apelido. Na verdade, todas as terras aqui, a maioria das terras, estão registradas no cartório como sítio Moreira, né? E antes do sítio Moreira já tinha uma história que não era chamado de sítio Moreira, era Veremos, né? O Veremos é porque as pessoas que ficavam lá do outro lado, de lá eles só via aqui. Eles não tinham acesso a passar para este lado porque não tinha caminho, né? Era Veremos. Depois chamado de Pé do Morro porque fica localizado na região, no Pé do Morro mesmo. Mas o nome original mesmo é Sítio Moreira. Todos os documentos, a maioria estão registrados como Sítio Moreira. A senhora Gláucia fala que um dos fundadores da comunidade era seu pai. Não, a comunidade foi formada em 1966 e aí ele foi a primeira pessoa dos mais velhos que ajudou o jovem, né, a trabalhar, e ele ficou como diretor da comunidade. Cheguei aqui, nessa localidade com muita dificuldade. Antigamente não existia água aqui mesmo, né? Com a falta de água, a comunidade sofria ainda mais. Era uma calamidade mesmo, sem limite. Tinha dia que a gente dormia sem tomar banho porque não tinha água. A água a gente ia pegar para beber no olho d'água, no rio chamado Milagre. E para gastar tinha uma cacimba, que chamava cacimba que era do papai, que era no terreno, né? Chamava a cacimba do Chicoana, que o apelido do papai era Chicoana, né? E eu pegar água no Araticum, que é um sítio distante daqui, a 7 quilômetros. No sítio Morcego, 5 quilômetros. No sítio do Meio, também 5 quilômetros. Muito difícil. Não tinha água sequer nem para beber. A gente pedia água emprestada nas casas dos outros para beber, para pagar quando fosse pegar água lá na localidade que tinha água, e ainda eram muito poucas. E muitas vezes a gente ia buscar água no Salvador, mesmo na cabeça, acabasse um pote na cabeça, do Salvador para cá. As pessoas, a gente tinha jumento, cada um tinha quem não tinha pedia os outros para ir buscar uma carga d'água e tinha que ficar racionando mesmo para poder dar para a semana toda. Não podia gastar água, não desperdiçar nem meio litro de água. Era sofrimento demais para a gente vir com a trouxa de roupa no inverno, molhada, né, dos rios, longe para cá, era muito longe, era muito sofrimento. Energia elétrica era um sonho. A energia a gente não sentia nem tanto falta porque a gente não tinha necessidade tanto de energia, não tinha aparelho para ligar na energia. A maior necessidade era para clarear as reuniões à noite. Depois nós compramos um lampião. Aí quando a gente apertava aqui, riscava um palito de fósforo que acendia, era meio que sem energia. Um claro muito semelhante da energia, mas não tinha a função da energia, era só para o claro mesmo. Aí depois foi que veio a energia, né? A comunidade se mobilizou e convidou um grande político de Fortaleza, chamado de Arthur. Ele veio nessa comunidade, não como candidato, mas como uma pessoa para ajudar. E ele prometeu que ia fazer uma doação para a comunidade de uma energia para 20 famílias, que era nas margens da Sédia. E ele botou mesmo, ele deu um presente para a comunidade, mas só foi para 20 famílias. E ficou 80% das famílias descobertas sem energia. Isso durou muito tempo, a energia para todo mundo, agora que está com uns 20 anos que a gente conseguiu. As reuniões da comunidade aconteciam em uma sede comunitária. Esse local existe até os dias de hoje. A sede foi feita para toda coisa de bem da comunidade. Escola, celebração, missa, reunião,
palestra, era reunião dos jovens, reunião de crianças, jovens e adolescentes, né? Nesse tempo existia todo tipo, grupo de mulher, grupo de jovem, né? Grupo de recreação, grupo dos agricultores, todos esses grupos tinham dentro da comunidade e tudo se reunia na sede. Tudo era discutido dentro dessa sede e já era discutido muitas coisas nesse tempo. A gente trabalhava até 12 horas da noite em reunião, analisando, planejando como é que fazia para conseguir as coisas. Todos os grupos, tudo junto, todos os grupos juntos. A gente fazia documento para o governo, fazia documento para o governo federal, governo estadual, até para outros países a gente fazia documento para conseguir os benefícios que a gente necessitava na época. A construção da igreja. Depois que a igreja foi feita, a sede ficou tipicamente isolada, né? O primeiro telefone da comunidade. O primeiro telefone foi uma doação também que nós recebemos de um político. O telefone ligado numa torre grande, que era um telefone chamado de Rural Cell. Só que como o consumo era muito caro, as ligações que a gente fazia eram muito caras, não tinha como sustentar aquele telefone. A gente conseguiu um telefone chamado Orelhão, que hoje não existe mais. Cultura e costumes do sítio Pé do Morro. Os costumes da comunidade e a cultura mais frequente que tinha na época era quadrilha, que era todos os anos, né, no mês de junho, era muito animado, e a dramatização. A gente botava uma fila de mesa, aí fazia uma empanada, né, que era lençol emendado, aí botava numa linha, era pano, a gente emendava os lençol, né, aí fazia a empanada. Aí, quando a pessoa era no quarto, a esposa ali era um quarto, aí o palco era aqui, a pessoa saía dentro do quarto, ficava em cima do palco, aí a pessoa que estava para puxar a empanada, né? Aí a pessoa saía, cantava, né? A dramatização era tipo um teatro, né? As pessoas inventavam, faziam música. Se enfeitava, o vestido enfeitado de papel, se ia sair uma baiana, era uma saia de papel, crepe, bem enfeitada. E subia para cima de uma mesa alta e na frente da mesa tinha uma cortina. Ali na hora que era para fazer uma apresentação, abria a cortina. Na hora que terminava a apresentação, fechava a cortina e a gente ficava assistindo. Então era muito legal. E aí as professoras faziam o drama com nós para arranjar dinheiro para levantar, para trabalhar na sede, né? Para manter os trabalhos da comunidade. O reizado, que também é chamado de Folia de Reis, é uma manifestação que celebra o nascimento do menino Jesus e relembra a visita dos 3 reis magos a Belém. No sítio Pé do Morro, o reizado acontece à noite. Moradores visitam as casas cantando versos tradicionais do reizado e ganham alimentos. Essa tradição já se arrasta por longos anos. A moradora da localidade nos explica melhor. Era do começo de janeiro até o dia 6, a gente começa a pedir os reis, né? Cantar na porta. Que é muita gente, é 3 pão, 3 E aí o pessoal abriu a porta e aí dava os reis. Quem queria dar, dá. E quem não queria dar, às vezes nem a porta abria. Tinha um grupo de pessoas que saía nas casas cantando e pedindo ajuda, né? Tinha os cânticos do reizado. Essa tradição vem dos mais velhos, né? E vai continuar. A cultura e os costumes da comunidade iam bem. Mas o que falar sobre saúde e educação? O estudo, antigamente, era pessoas contratadas e era pago pelas próprias famílias. Não tinha escola pública, não existia, não. Escola do município não tinha. As pessoas que tinham condição botavam os filhos para estudar, e tinha uma pessoa que era chamada de mestre, que já tinha um estudo a mais, e vinha para a comunidade e montava uma escolazinha e ensinava, mas era particular, não era público, não.
O colégio Oswaldo Rodrigues dos Santos, um senhor muito caridoso, muito bom, que existia na comunidade. E por ele ser uma pessoa mais que se destacava junto aos políticos, era muito amigo dos políticos, eles deram de presente para ele o nome dele no colégio Oswaldo Rodrigues dos Santos. Foi por aí que foi dado esse nome do colégio. Hoje o colégio José Maria da Silva, um senhor também conhecido dos políticos, e ele mesmo doou um pedaço de terra para fazer o grupo escolar, e por isso eles também deram um presente para ele, colocaram o nome no grupo de José Maria da Silva. A história que contava era só de sofrimento, muito sofrimento. Quando adoecia uma pessoa na localidade, tinha que levar para o Tianguá na rede, para uma pessoa lá consultar, porque não tinha nem médico, mas tinha uma pessoa que tinha experiência, uma pessoa muito inteligente, e lá ele passava um remédio e às vezes as pessoas ficavam bom. Mas a história que era na rede mesmo, não tinha estrada de jeito nenhum. Terra produtiva, povo trabalhador. A atividade econômica que nós tínhamos como forte era a agricultura mesmo. Na época, muito cana mesmo. Era uma região muito produtora de cana, café, batata inglês, mandioca, milho, feijão. Tudo isso era produzido, né, nessa própria terra. Era a agricultura de sequeiro, né? Tinha trabalho comunitário, existia roças comunitárias, grupo de agricultores todos os anos fazia uma grande roça comunitária e colhia e dividia com uma parte com os agricultores e outra parte tinha um banco de semente da própria comunidade. Quando chegava o outro inverno, a gente não se aperreava por semente, porque já tinha no estoque o banco de semente. Não existe engenho mais e casa de farinha só existe uma. Era 5 e foi extinta 4, por motivo da falta de produção. Essa é um pouco da história de um povo simples, que acorda cedo e que luta para ter um pouco de comida na mesa. Histórias de pais e mães que sem água, sem luz, sem renda, davam o que tinham aos filhos só para vê-los sorrir. Um povo que não tem muito luxo, mas que tem muitas histórias para contar. Um povo que com sua humildade bate no peito e diz: eu tenho orgulho de morar no sítio Pé do Morro. Meu lugar, minha história.